Vamos lá, gente. Módulo 4. Agora sim é o plano de liberdade. Vamos a ele? De novo, eu falo, André, de novo, pega o caderninho. Não, o caderno já nem pode sair da tua frente. Caderno e caneta na frente. Então, o momento mais transformador do curso. Então, agora, a gente vai... O ideal, gente, sinceramente, na vida, é que a gente pare de reagir à vida e comece a agir com intenção. Mas o que é isso, Andréia? É assim, quando a gente não deixa de tomar decisões, ou deixa de tomar decisões, a gente vai reagir à vida, você não está agindo. O que eu estou propondo é a gente agir, a gente tomar decisão, a você ser o condutor do seu carro, da sua vida. Então é hora da gente construir um plano que respeita seu momento, a sua realidade. Então, o que é um plano possível? Plano possível não precisa ser um plano perfeito, tá? Um plano perfeito que a gente coloca naquilo no papel, todos os números batem, que nem aquela história, né, que eu tô te falando, que não é só número, mas assim, os números batem, é tudo perfeito, mas vai ser um plano que vai te sufocar, que você não vai conseguir cumprir. A gente precisa de um plano sustentável, que a gente tenha um plano agora e continue com esse plano até realmente a gente conseguir sair desse momento difícil. Como que a gente constrói um plano sustentável? São 3 pilares, vai. Clareza, então a gente tem que ter clareza de quanto agora, vou voltar lá pro caderninho, quanto entra, quanto sai. E o que são valores fixos? O que são custos fixos? O que são custos variáveis? O segundo pilar, atenção. Por quê? O que é essencial? O que é supérfluo? E o que você está mantendo por impulso? André, então a gente vai ter que cortar alguma coisa? Sim, a gente vai cortar, sim, algumas coisas. Porque com o momento que a gente está fazendo de mudanças, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E por isso que é importante a gente saber o que é essencial, o que é o supérfluo, o que realmente eu estou fazendo por impulso, que isso nem está me trazendo grandes coisas. E alívio, porque a gente não pode viver também só de um plano austero, um plano muito rígido. Então a gente tem que ter um plano onde eu consiga ter uma margem de respiro, eu tenho uma folga emocional, eu tenho que ter metas pequenas e realistas. Abrindo aquela tua planilha, ou na planilha, ou no caderno, eu gostaria que você escrevesse a renda mensal, fixa e mais eventual. O que você tem que entra? Entra dinheiro de salário, ou entra dinheiro de comissão, ou entra dinheiro de aluguéis, não sei. O que você tem de renda, de aposentadoria, enfim. Escrever exatamente. Coloca, aliás, o valor líquido que entra na sua conta. E a gente, de gastos, daqueles gastos todos que você citou, que você já escreveu, quais são os gastos fixos essenciais? São os gastos telefone, luz, aluguel, enfim, são os seus custos fixos, que você vai ter todo mês e que são essenciais, porque esses custos que vão te manter, certo? Custos fixos não essenciais. São alguns custos que a gente vai depois classificar, como essencial e não essencial. Mas vamos primeiro falar custos fixos essenciais, depois os custos variáveis. Os custos variáveis, que são aqueles que a gente coloca o iFood, restaurantes, cinema, todos os outros custos... assinaturas de Netflix, enfim, outros custos que são importantes, tá? Gente, mas esses custos são pequenos, Andréa. Não importa, os custos menores, os valores, se você somar no seu extrato, o que você mais gasta são daquelas coisas pequenas que você vai consumindo e que você fala, tudo bem, vai, é 10 reais aqui, 20 ali, eu pago 30 reais de Netflix, pago 20 de Prime, pago não sei o que lá. Vamos colocar? A gente vai fazer também, nesse mesmo momento, colocar um valor reservado por semana. Aí é o momento que você tem que pensar, quanto que eu posso colocar por semana para gastar? Pode fazer uma pausa, porque é o momento que isso é importante, ou
fazer logo em seguida. Esse exercício é muito importante, porque a gente vai se basear muito nisso. Qual é o valor que você vai reservar por semana para você ter esses seus gastos variáveis? Para ir no cinema, talvez por uma vez por mês. É um momento que a gente vai ter que sim cortar alguns gastos. Eu já falei que a gente tem lá o módulo pronto-socorro, o pronto-socorro financeiro. Lá vai ter muito isso. A gente precisa parar de sangrar. Sabe se o doente está sangrando? Se a gente não conseguir parar, estancar o sangramento, a gente não vai conseguir nem ajudar ele no pronto-socorro. Então, assim, antes de chegar no hospital ou no hospital, a primeira coisa a se fazer é estancar o sangramento. Então, eu preciso saber para onde está saindo o meu dinheiro para poder saber quais são as torneirinhas que eu preciso fechar. E precisam ser fechadas. Então, é uma coisa de emergência? Eu preciso parar de sangrar. Precisamos. Agora, você vai responder com sinceridade. Existem algum gasto desses gastos que eu posso reduzir sem sofrimento? Por favor, gente, coloquem restaurante, iFood, porque o iFood é um negócio que consome dinheiro, muito. Se você olhar lá o teu extrato de iFood, o que eu posso reduzir? Ah, mas André, eu vou parar de comer? Não. Mas você vai sim no supermercado, vai sim ter mais comida. São mudanças de hábitos e de mentalidade. No momento, é necessário, né? Grandes desafios, grandes mudanças. E eu mesma, um dia eu fui olhar e a gente tem que sempre revisitar isso, porque no final da história a gente acaba, né, consumindo mais coisas que você não usa. Então vamos lá olhar o que eu posso reduzir sem sofrimento? E agora, alguns gastos que eu posso reduzir com pouco sofrimento. Então, eu adoro sair, adoro ir para restaurantes. Vou ter que reduzir a quantidade de vezes. Quantas vezes eu posso ir? Aí vai estar lá no meu valor reservado por semana. E a gente lembrar, gente, que é um sofrimento que pode ser realmente um momento difícil de cortes, mas é um momento que você vai pensar, puxa, mas eu tô fazendo isso porque eu tô resolvendo a minha vida, porque é uma fase, porque eu tenho um plano, porque eu já sei o tempo que isso vai acontecer. Então não é uma coisa que eu vou falar, eu vou fazer pra minha vida inteira e vai ser um absurdo. Você vai até gostar e fazer pra vida inteira, mas vamos lá. Esse primeiro passo é mais difícil. O que eu posso postergar e qual o valor mínimo possível reservado por semana? Quando eu tô falando disso, eu vou entrar mais pra frente, que eu vou falar pra vocês, é uma reserva de emergência. Você pode sim guardar dinheiro. Nossa, mas eu tô endividada. Eu sei, mas isso vai fazer parte do plano, você guardar um pouco de dinheiro, sim. Porque essa reserva que você vai colocar lá na caixinha, e que eu vou te explicar como, essa reserva de emergência, você vai entrar como um gasto essencial. Não vai entrar com aquela coisa, o que sobrar eu vou poupar. Não, porque nunca vai sobrar, né? A gente vai sempre comprar alguma coisa com o que sobra, né? Então, tira o sobrar, mas isso a gente vai falar lá pra frente. Então, a gente vai fazer isso com compaixão, né? Então, um erro muito comum é criar um plano na base da culpa. Falar, já que eu tô tão ferrada, então eu vou pegar, eu vou economizar 3 mil reais por mês, eu tenho que pagar isso logo, eu vou me sacrificar, eu vou abrir mão de tudo, não vou mais para lugar nenhum. Então, eu vou abrir mão de tudo, mas esse tipo de plano, ele não dura. Porque a gente vai falar isso no calor da emoção, outra atitude por impulso, que a gente vai riscar isso na nossa vida. Quando a gente está falando de dinheiro, de planejamento, a gente não vai mais ter impulso, a gente vai pensar. Isso é um treino, acredite que é possível. É possível. Todo dia você fala, eu sou assim agora, esse é meu novo momento, esse sou meu novo eu. Isso acaba que você se torna realmente essa pessoa que pensa, vê, analisa. A gente vai falar, a gente vai ter essa reserva, a gente vai traçar um plano
sem que você abra a mão de absolutamente tudo, porque a gente não vai viver sem tudo, sem o mínimo de entretenimento, enfim. Então você precisa de um plano com compaixão, com fôlego, com ritmo, porque um plano realista, ele traz paz. O plano do desespero, ele é feito com raiva, no desespero, ele adoece a gente. É tudo que a gente não quer, tá? A gente quer que traga mais, a gente traga alívio pra gente. Então, eu gostaria de propor aqui também uma visualização simbólica, claro, a escada da liberdade, que eu chamo. Então, assim, por um momento, vocês podem fechar os olhos, vai ser bem rápido. Imagine uma escada, cada degrau é um mês do seu plano. O primeiro degrau, você olhou para a verdade. No segundo, você organizou. No terceiro, você classificou. No quarto, você preparou o teu emocional. E agora, você sobe degrau por degrau, sem pular. Sem pular, tá? Se você pular os degraus, você acaba caindo. Sem pular as etapas, sem pressa, com firmeza. Visualize-se lá no alto, mais leve, com reservas, com escolhas, com liberdade. Esse plano é seu e vai te levar para o topo, onde você vai conseguir enxergar tudo o que está acontecendo, porque a gente só consegue enxergar a ilha quando a gente sai da ilha. Então, a gente precisa estar um pouco acima para enxergar o que está acontecendo ali. O que eu fiz, onde eu já caminhei. A gente chegou até aqui. Você não precisa terminar tudo agora. Você precisa começar com consciência. Você tem que ter clareza, estrutura. Então, no próximo módulo, nós vamos falar de algo contraintuitivo e muito poderoso. Contraintuitivo, por quê? Porque quando a gente fala de guardar dinheiro endividado, você fala, nossa, mas como eu vou guardar dinheiro se eu estou em dívidas? É contraintuitivo. Mas é possível? Não, ele faz parte do plano. Parte significativa do plano. É importantíssimo, item importantíssimo. Vamos lá, para a gente falar sobre a reserva mesmo endividado? Acredita, gente, no processo que funciona.